recursos dos riscos biológicos. Norma Regulamentadora, número 32. NR 32. Aula 2. Esse curso é uma produção Magni Cursos. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, em relação aos riscos biológicos, deve ser considerado, na avaliação do local de trabalho e do trabalhador. 1. A finalidade e descrição do local de trabalho. 2. A organização e procedimentos de trabalho. 3. A possibilidade de exposição. 4. A descrição das atividades e funções de cada local de trabalho. 5. As medidas preventivas aplicáveis e seu acompanhamento. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve ser reavaliado pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que tenha uma mudança nas condições de trabalho, que possa mudar a exposição aos agentes biológicos. E também quando a avaliação dos acidentes e incidentes assim o determinar. Os documentos que compõem o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverão estar disponíveis aos trabalhadores. Isto significa que devem estar em locais de fácil visualização, que possibilite a rápida e livre consulta por parte de todos os trabalhadores. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, além do previsto na Norma Regulamentadora número 7, deve contemplar: primeiro, o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos. Segundo, a localização das áreas de risco segundo os parâmetros anteriormente citados. A relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades, e o risco a que estão expostos. Essa lista de trabalhadores, geralmente é um documento muito solicitado pelas inspeções do trabalho. É importante que o serviço tenha ela sempre atualizada e de fácil acesso, caso seja necessário a apresentação da mesma. Reforçando com isso, da importância de se ter uma rotina de comunicação documental eficiente, entre as áreas de RH, e o Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. A vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos. As ações que compõem essa vigilância médica vão depender da forma e do tipo de agente biológico a que foi potencialmente exposto, conforme o que foi levantado no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A descrição dessa conduta deve constar no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O Programa de Vacinação. Todo trabalhador deve receber as vacinas, conforme programa de imunização. É recomendável que o Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do Serviço de Saúde mantenha um controle da relação dos trabalhadores imunizados, seja por relação nominal ou cartão espelho. A inspeção do trabalho pode solicitar essa relação para avaliação. Posteriormente, iremos falar mais a respeito da imunização dos trabalhadores dos serviços de saúde. Sempre que houver transferência, permanente ou ocasional, de um trabalhador para um outro local de trabalho, que tenha mudança de risco, o médico coordenador ou o responsável deverá ser comunicado de imediato. A mudança só poderá ocorrer depois que o trabalhador for avaliado pelo médico do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ou responsável. Nesses casos, pode ser solicitado, conforme descrito no programa de cada serviço, que o trabalhador faça avaliação de mudança de função, podendo ser desde uma avaliação clínica do trabalhador, até a realização de exames laboratoriais e de imagens. Toda a rotina de avaliação de mudança de função deve estar descrita no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Toda a documentação da avaliação deverá ficar arquivado no prontuário do trabalhador. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da seroconversão e das doenças.
as medidas para a descontaminação do local de trabalho. O tratamento médico de emergência para os trabalhadores. A identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes. A relação dos estabelecimentos de saúde, que podem prestar assistência aos trabalhadores. As formas de remoção para atendimento dos trabalhadores. É extremamente importante que se tenha um planejamento de como será feito esse transporte. Sendo que, em algumas situações, o trabalhador tem que ser removido para outra unidade, e até mesmo para em outra cidade. Nos casos em que seja comprovado acidente com exposição a material biológico, de paciente fonte positivo para HIV, hepatite B, ou de fonte desconhecida. O trabalhador deverá passar imediatamente pela avaliação médica que poderá indicar quimioprofilaxia. A quimioprofilaxia, quando indicada, deverá ser administrada preferencialmente em até 2 horas, sendo possível ser feita em até 72 horas. Quanto mais tempo demorar para iniciar o tratamento, menor será a sua eficácia. Portanto, é importante que tudo esteja planejado para que, em caso de ocorrência de acidente, o atendimento seja rápido. Sendo assim, deve-se ter a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde, que tenham o banco de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional deve estar à disposição dos trabalhadores, bem como da inspeção do trabalho. Toda ocorrência de acidente, envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho CAT.